Olá, pessoal. Fabrício Enig, do Pensamento Contábil, novamente com vocês. Agora para uma entrevista especial com uma das maiores referências aqui no Brasil, quando se fala de SPED e FRS. Estou com o contador José Adriano Pinto, do site joseadriano.com.br, e nessa entrevista nós vamos conversar sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, conhecido amplamente como SPED, e os desafios que ele tem trazido para todos os contribuintes aqui instalados no nosso Brasil. Eu quero convidar, então, o José Adriano e pedir que ele se apresente, conte um pouquinho da história do currículo que ele tem até aqui. José Adriano, bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Fabrício, pelo convite. É um prazer contribuir aí para o Pensamento Contábil. Acredito que essas iniciativas são de extrema relevância aí para a evolução da nossa profissão e também das empresas. Tenho quase 30 anos aí de atuação na área contábil e tributária e nos últimos anos tenho me dedicado a aliar tecnologia a esse conhecimento. E desde 99 eu criei um blog, que é o joseadriano.com.br, e atualmente eu trabalho em uma empresa de consultoria aqui em Minas, que é a GSW, além de dar aulas aí em algumas instituições pelo Brasil. É um pouco do que a gente anda fazendo e acompanhando o SPED. Quer dizer, então, os desafios não são pequenos, né, José Adriano? Tem tanto a questão prática quanto a teórica estão aliadas aí e te proporcionando desafios, te proporcionando benefícios em todos os caminhos por onde você tem passado, né? Com certeza. Há um tempo atrás eu acabei sendo direcionado para uma área de gestão e o blog me ajudou a manter o acompanhamento das alterações na legislação, do que vem acontecendo. E a chegada do SPED foi uma coisa muito boa dentro do que a gente acreditava em uma simplificação das operações. E eu aproveitei esse momento, essa chegada do SPED, para voltar um pouco mais para a área de conteúdo, acompanhar o que está acontecendo. E realmente, se a gente não estudar, não ler, não discutir, não tem como entender exatamente o que vem pela frente aí. Depois do conhecimento teórico, tem que ter a prática também. Então, muita gente que não conhece um PVA. Tá legal. Deixa eu te perguntar, o teu site, o teu blog, ele tem uma quantidade de conteúdo enorme, né? Você saberia dizer para nós, em termos de números, a quantidade de visitantes, o conteúdo que tem lá, a quantidade de usuários cadastrados, para a gente dar uma ideia para o nosso pessoal do tamanho, do alcance desse canal que tu já vem mantendo? Em 99 eu comecei com um grupo de e-mails, depois eu passei por algumas plataformas de sites ou de blogs, e algum que eu estou usando essa plataforma atual, que é o Ming. E nessa plataforma atual, já tem mais de 3 milhões de visitantes contabilizados, e o volume de visitas ele é razoavelmente bom. Não é um site, vamos dizer, mais acessado na área, mas é um dos mais acessados, porque existem alguns blogs direcionados para algum tipo de público. Então, nós temos, por exemplo, do colega Roberto Duarte, que é focado em pequenas e médias empresas, escritórios de contabilidade. Então, ele tem um volume de acesso maior e tem um direcionamento maior para esse público. O meu blog, ele tem um público mais em grandes e médias empresas, porque é a área de trabalho que eu atuo nesses anos aí de atuação em consultoria, dando aulas e tal. Então, o volume aí, eu diria que desde 2008, mais de 3 milhões de visitas. É um número bem considerável e, vamos dizer, tem que ser respeitado, né? Porque a informação com certeza é relevante e agrega valor para quem está ali dentro acompanhando, lendo. Muitos estão contribuindo também, né? Estão compartilhando informações que tem, além de só ler o que você já divulga todo dia, né? Existe uma intenção ali minha de buscar aquilo que é de maior relevância em termos de SPED e FRS.
Então eu tenho uma preocupação de não publicar muita coisa, mas de publicar aquilo que é de mais urgência. E dentro das nossas possibilidades aí no dia a dia, das nossas atividades principais, né, que não são o blog, a gente vai publicando isso e direcionando. E aí existem algumas pessoas que interagem, questionam ou até ajudam nas publicações, e isso é muito importante porque às vezes a gente está 1 ou 2 dias muito direcionados para alguma coisa na nossa atividade principal e acaba não vendo, por exemplo, uma versão nova de PVA que tenha sido publicada ou alguma alteração que tenha ocorrido de último momento. Então, nós estamos aqui conversando hoje, que é dia 7 de setembro, feriado, e ontem, por exemplo, dia 6 de setembro, domingo, véspera de feriado, foi publicada uma versão nova do PVA da ECF. Então, é muito difícil acompanhar tudo isso e divulgar tudo isso, né, para que as pessoas nas pontas tenham a ciência de que essas coisas estão acontecendo. É verdade, tens toda a razão. A gente precisa manter o radar bem atento, né? Deixa eu fazer aqui uma primeira pergunta, então, para você, para comentar aqui para os nossos acompanhantes, os nossos seguidores, né? Na sua visão, como é que o SPED tem mudado a vida das empresas? Eu acredito que ele tem criado uma mudança de cultura obrigatória, porque as empresas elas têm, como o próprio fisco e as pessoas em si, têm que evoluir. Com o passar dos tempos, as coisas vão mudando e nós temos que mudar e nos adaptar. O que eu vejo é que o SPED forçou a barra, ele obrigou as empresas e os profissionais efetivamente a mudarem, a perceberem que as informações agora têm uma organização, elas são estruturadas, e que se a gente não fizer da maneira correta, como a gente sempre teve que fazer, o fisco vai ter mais fácil, mais rápida e mais clara desse desvio que a gente cometeu, seja um erro simples, como a gente comete aí no dia a dia, ou seja uma intenção de sonegação efetiva. Antes do SPED, né, mexi muito com Sintegra e N86, eu vejo como uma mudança radical da forma de se fazer as coisas, de se entregar, de você ter um feedback ali na transmissão, um feedback mais realista, de que tem algum tipo de erro ou advertência, diferente daqueles retornos que nós recebíamos do Sintegra ou da IN86, e isso nos obriga a ser profissionais melhores e empresas mais organizadas e melhores. Esse é o lado, na minha opinião, o lado bom de tudo isso. Você comentou da IN86 e do Sintegra, né, quer dizer, projetos bem antigos, né, e já deram bastante trabalho, e em falando de projetos, uma outra pergunta que eu queria pedir aqui os teus comentários quais que são os projetos do SPED que atualmente estão trazendo os maiores desafios? A ECF trouxe um grande desafio que até 30 de setembro aí vai ser concluído, né? Obviamente que a gente sempre sabe que pode haver algum tipo de mudança de última hora, mas a princípio 30 de setembro é a data. E o grande desafio que a ECF trouxe é que um arquivo que não está dentro da ECF teoricamente, que é o SPED contábil, tem que ser feito corretamente. E apesar de ser um arquivo existente desde 2008, que a maioria das empresas faz no próprio ERP, inclusive, sem grande parte, sem nem usar alguma solução complementar fiscal ou contábil, por acreditar que é uma coisa simples, fácil, tranquila de fazer e tal, esse ano está percebendo que tem alguns problemas que sempre teve, que nunca viu, nunca percebeu, nunca descobriu, e esse é o problema que nós fazemos aí nos nossos clientes de ECF. SPED contábil incorreto. Então, situações esdrúxulas, como, por exemplo, o SPED contábil entregue com prejuízo, quando seria com lucro, por uma de sinal de positivo ou negativo no RP. Plano referencial, sempre foi
foi opcional, sempre foi facultativo, então não fez, nunca fez, e aí agora está sentindo falta na ECF. São alguns exemplos do que a gente vê. A ECF em si já é uma obrigação nova, já gera um estudo, uma curiosidade, uma necessidade de se adaptar, mas os SPEDs anteriores, que o problema das empresas ele é maior do que a obrigação nova. Ele está em cima das obrigações existentes, desde sempre, dos seus processos, dos seus cadastros. Então, até 30 de setembro, a ECF é realmente o desafio e que está sendo superado por algumas empresas com mais e outras com menos dificuldades. Agora, o Bloco K, que vem para janeiro com a entrega em fevereiro, é um desafio, na minha opinião, maior do que a ECF, porque a ECF está dentro da contabilidade da área fiscal. Então, os contadores ali se viram, resolvem o que tem que fazer para atender, corrige o que tem que corrigir, procura o que tem que procurar. Quando a gente fala de Bloco K, que envolve o controle da produção do estoque, já envolve outras áreas. Então, ele envolve a área de produção, a área de controle de estoque, e são áreas em que o contador não tem o domínio e muitas das vezes não tem a influência que precisaria ter para conscientizar e esperar, exigir que venha uma informação de qualidade. Então, eu acredito que é um desafio maior, porque envolve outras áreas, e poucas empresas já fizeram alguma coisa de analisar esses cenários, esses processos, identificar o que precisa tratar, e nesse momento é o que eu acredito que, a partir do 1º de outubro e da entrega da ECF, mais. Acredito que o E-Social, que está para depois do Bloco K, e que algumas empresas já analisaram, já fizeram alguma coisa, está num contexto de menos preocupação hoje das empresas do que o Bloco K. O E-Social é um projeto grande, né? Então, com certeza vai trazer bastante desafios, mas dado o cronograma de postergação, etc., que o governo colocou, acabou que ECF, Bloco K tomaram maior importância, né? É verdade. Agora nós falamos um pouquinho dos desafios que o SPED traz e os principais projetos, mas também existe um conjunto de desafios, de obstáculos que as empresas e os escritórios de contabilidade precisam superar, né? Então, na sua visão, o que você entende como primordial que tanto a empresa ou os escritórios precisam tomar cuidado, precisam se atentar para poder superar e atender essas demandas que o SPED tem trazido? Eu acredito que a capacitação é o mais importante nesse momento. Porque para que as empresas e escritórios de contabilidade tomem as decisões adequadas, seja de contratação, de remanejamento, de criação de uma área nova, de contratação de uma consultoria, de um sistema, precisa conhecer o mínimo o que é que está sendo exigido, de que forma que isso vai ser utilizado pelo fisco. E hoje eu vejo que muitos profissionais não têm esse conhecimento básico. E aí eles ficam na mão de consultorias que ora pode ser boa, ora pode ser ruim. Isso acaba gerando problemas que vai demorar um tempo para que eles percebam esse problema e corrijam isso. Então, acredito que os profissionais precisam estudar um pouco mais, entender o que é obrigação, entender o que é o manual, o que é o guia prático, o que é o PVA, para poder buscar uma ajuda interna ou externa adequada, na medida que precisa. Então, às vezes, a empresa tem conhecimento, mas não tem braço. Às vezes tem braço, mas não tem conhecimento. Então, ela tem que saber, tem que se autoconhecer para saber até onde eu consigo ir e o que eu preciso de ajuda. E não chamar lá o Fabrício, o José Adriano, e falar assim, Fabrício, resolve aqui para mim. Então, eu acho que as empresas têm que primeiro entender o que elas precisam para elas saberem pedir, e a partir disso, contratar, se for o caso, né, a consultoria adequada, ou se for fazer internamente, definir a estrutura, o comitê, a forma que é a forma mais adequada. Eu percebo hoje uma falta de conhecimento, né, da nossa classe, é muito grande,
e vejo que tomam decisões inadequadas e depois têm dificuldades para sanar esses problemas. Já que voltamos a falar aqui da ECF, tomando como exemplo, eu quero te fazer a próxima pergunta, queria pedir teus comentários. A ECF tem a entrega agora para o final do mês, né, como falamos inicialmente, para o dia 30 de setembro, e como é que você visualiza, então, quais seriam, na sua visão, os cuidados que as empresas que ainda estão trabalhando com isso precisariam ter para tentar cumprir a obrigação da melhor maneira possível? Fabrício, o exemplo que você citou das dúvidas realmente é um termômetro do que a gente vive hoje. Como a gente já viu no passado, em 30 de junho de alguns anos anteriores, perguntas muito simplistas sobre o F-Conte, em cima da data de entrega, a gente vê ainda hoje algumas perguntas que nos preocupam, que não deveriam ocorrer, né? Nossa, é que as empresas tenham certeza de que o SPED contábil foi entregue corretamente, e entregue a ECF a partir desse SPED contábil que se acredita estar correto. E na ECF, a recomendação nossa é que a de cálculo, os sistemas de origem, estão gerando as informações de maneira completa e correta, porque também a gente tem visto em alguns trabalhos realizados algumas planilhas de apuração de impostos esses que foram pagos lá trimestralmente, ou eventual prejuízo que foi declarado, e que agora, na hora que a gente pega essa planilha e vai analisar, ela está inconsistente. Ela não tem como ser importada ou ser utilizada no PVA, então faz com que a gente refaça essa planilha, e na hora que refaz a planilha, a gente descobre valores ou a recuperar ou a pagar, né? Então, acredito que tem que ter uma preocupação global com o arquivo, com todas as informações que estão lá, e que isso seja feito com cuidado, considerando que o prazo está cada vez mais curto aí para o 30 de setembro. É verdade, tem toda a razão, e eu acredito que tem bastante gente ainda que não conseguiu efetuar o trabalho, né? E aí estamos passando, por exemplo, com essa mudança do programa validador, a nova versão, consistente, etc. Então, os contribuintes também têm sofrido um pouquinho. Com alguns que eu tenho conversado, até tenho dito, gente, projeto novo, acontece isso mesmo, por mais que queiramos que tudo tivesse 100%, que não tivesse problema nenhum, mas é projeto novo, é a primeira entrega, vamos ter algumas dificuldades, né? Tem projetos mais antigos que estão aí, ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, realmente, para chegar no 100% ainda falta um pouquinho, né? O fisco já mudou em relação à ECF, que foi a disponibilização parcial do guia prático. Então, nós tivemos alguns, não sei de cabeça quantos, mas, sei lá, 4, 5 guias práticos intermediários, e PVAs intermediários, que nos ajudaram a fazer algumas validações, algumas análises antes do momento da transmissão. É claro que nesse momento, em 7 de setembro, nós esperávamos ter um PVA estável, né? E infelizmente a gente não tem ainda, né? Até sexta-feira tínhamos problemas, e ontem, com a publicação desse PVA novo, pelo menos um dos problemas lá de duplicidade da parte de consolidação de saldos a gente viu que foi resolvida, mas outros problemas podem surgir. Então, com certeza, esse é um aspecto ruim, que do lado do fisco a gente esperava ter uma qualidade melhor, mas do nosso lado o que a gente vê é que a maioria dos profissionais das empresas não fizeram nada até agora. Então, eles pegam carona num PVA que tem um problema específico de última hora, para justificar eventual dificuldade em realizar alguma coisa. Então, em alguns casos, esse tipo de dificuldade é verdadeira, é real, porque a gente está trabalhando nisso há algum tempo, mas tem outros que sequer foi validar o arquivo, está usando a desculpa de que tem um PVA instável até o dia 7 de setembro. Então, acho que essa mania de justificar, de arrumar desculpas, é que o SPED, desde 2008, trouxe um cenário diferente, que a gente participa mais, né?
Obviamente que tem as dificuldades, que o fisco também tem as dificuldades dele, às vezes pisa na bola e atrapalha um pouco a nossa vida. Mas é um ambiente de mais integração, de mais conversa entre contribuinte e fisco. Então, eu acredito que o nosso lado, profissionais e empresas, a gente deveria cuidar de trabalhar com uma antecedência maior em cima daquilo que já está previsto. Né? Eu acho que ainda está faltando isso. Essa consciência ainda não está generalizada, não.